Bom, portanto, existe um conjunto de mudanças que são conceituais no campo da ciência da informação, né, que levam a que no começo do século XXI a gente tenha, né, uma discussão em torno de uma perspectiva social e cultural dos fenômenos informacionais. Por outro lado, e ao mesmo tempo, né, nós temos algumas mudanças que se dão na própria realidade empírica. A própria realidade informacional, sobretudo com o aporte tecnológico, mas não só, promove uma série de mudanças que questionam as categorias de pensamento até então existentes no campo da ciência da informação. Então, quando a gente fala no século XXI, né, nós estamos falando de uma série de coisas, né? Por exemplo, né, a informação pervasiva, né? Então, a informação presente em todas as nossas dinâmicas, em todas as nossas atividades, desde atividade cultural, profissional, educacional, esportiva, turística, etc. Né? Os fenômenos do Big Data, que tem a ver não apenas com a grande quantidade de informação que é produzida, mas, sobretudo, com o papel que essa informação desempenha, né? O que esses dados desempenham, né? Na condução da nossa vida, na condução das nossas realidades, inclusive um conjunto de dados que é gerado de maneira não intencional ou não proposital. É curioso que os nossos modelos conceituais anteriores era sempre assim: a informação é um emissor que envia uma mensagem, que seleciona uma mensagem e envia essa mensagem para um receptor. E em tempos de Big Data, a gente está falando de sistemas que estão capturando, né, nossos passos, nossos trajetos, nossos dados, nossos indicadores biométricos, estão transformando isso, né, em conjuntos de dados que são apropriados, que são utilizados com os mais diversos fins. Nós estamos falando, então, de um momento, inclusive, de vigilância, né, de desafio à segurança dos nossos dados, de segurança às nossas informações. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns exemplos práticos, concretos, né, disso. De uma dimensão, inclusive, da velocidade da informação, a velocidade de atualização que nós temos em relação não só as informações, aos fatos cotidianos, aos fatos atuais. Então, acontece um fenômeno e nós sabemos desse fenômeno, né, em qualquer país do mundo instantaneamente ou imediatamente, mas também a maneira como nós fazemos isso, né, a quantidade de texto que nós lemos, né, o tanto de imagem que nós consumimos, ou imagem em movimento. Né? Então, isso tudo vai mudando bastante à medida em que então, práticas informacionais novas vão sendo geradas. Né? Por exemplo, quando o e-mail apareceu, houve uma série de estudos que mostram como que houve uma certa revalorização da cultura epistolar, assim, das pessoas escreverem carta para os outros, né, escreverem grandes textos, e como que depois, em tempos de redes sociais, em tempos de 140 caracteres, há uma mudança disso. Né? Quer dizer, então, uma tecnologia permite uma coisa, depois uma outra tecnologia permite outra, e nós vamos nos adaptando a isso. Né? Algumas vezes parece até difícil contar para uma pessoa, por exemplo, né, que 40 anos atrás, não é tanto tempo, né, as pessoas tinham uma televisão dentro de casa, né, elas se reuniam para assistir uma telenovela ou um telejornal, todo mundo no mesmo cômodo. A gente está dizendo isso hoje em tempos em que cada um está no seu quarto, né, no seu espaço privado, com um laptop, com um celular, instantaneamente, né, consumindo filme, consumindo música de lugares distintos do mundo. Né? Então, há uma mudança nesse sentido, né, todas elas bastante já documentadas e pesquisadas. Né? No campo informacional, isso tem trazido alguns impactos para a gente, essa dimensão, então, do consumo coletivo, do consumo individual de informação, da velocidade com a qual nós, né, a velocidade pela qual nós demandamos novas novidades ou novas informações, tanto de fatos quanto de tecnologias, ou de softwares, ou de sistemas, enfim, de aplicativos. Né? Uma coisa muito importante que se tem diagnosticado também nos estudos, o chamado fim do paradigma do balcão. Né? A ciência da informação foi construída na perspectiva de que o acesso ou a recuperação da informação era o centro da atividade. Né? Então, as bibliotecas, por exemplo, construídas na perspectiva de o que é o paradigma do balcão. Um serviço montado esperando alguém com dúvida, com lacuna, que chegue para buscar informação. E, na verdade, o que a gente tem percebido hoje é que as dinâmicas informacionais, as pessoas querem compartilhar, elas querem produzir, elas querem etiquetar, elas querem classificar, elas querem comentar. Então, na verdade, as dinâmicas informacionais são muito mais amplas do que apenas alguém sentindo falta de informação e indo a um sistema de informação buscar informação. Então, na verdade, né, isso tudo tem mostrado para a gente que estudar informação, na verdade, é estudar uma tensão entre dois polos, que é um polo coletivo social e um polo individual. Pessoal, o que significa isso? Cada um de nós, tem uma maneira de produzir, de consumir, de usar, de ler, né, informação. Essa maneira é única, ela é individual, mas ela é
ao mesmo tempo, também social. Né? Eu privilegio determinadas fontes de informação, eu dou crédito para algumas fontes e não dou para outras, porque também é uma maneira como o coletivo no qual eu me insiro lida com a informação, valoriza ou desvaloriza determinadas fontes de informação. Né? Então, nós sabemos disso. Então, existe uma maneira que é do brasileiro, que é diferente da maneira do argentino, ou a maneira do uruguaio, ou a maneira do mexicano. Né? Ao mesmo tempo, os brasileiros não são todos iguais. Aí alguém pode dizer, bom, então tem uma diferença entre os mineiros e os cariocas, por exemplo. Né? Mas os mineiros também não são todos iguais. Então, na verdade, cada um de nós tem uma série de pertencimentos a coletivos. Então, eu sou de Belo Horizonte, eu sou homem, eu sou um professor da UFMG, eu sou da área de ciência da informação. Então, eu vou compondo, na verdade, maneiras desses coletivos de uma maneira que é única. Então, uma maneira que é parcialmente única, parcialmente coletiva. O desafio da nossa área é detectar, então, essas dinâmicas coletivas e individuais na determinação do que é informação, do que é relevante, do que é verdadeiro, pertinente, exato, etc. Então, é nesse lugar que se dá então, a construção de determinados regimes de informação, quer dizer, regimes que definem, né, as fontes de informação mais importantes, as fontes de informação mais consideradas melhores, né? Então, o que é, por exemplo, inclusive cultural, então nós sabemos que nós temos um consumo de cinema, de música muito maior de determinados países do que de outros países, de determinados grupos do que de outros grupos, né? O que determina o que é atual, o que é ultrapassado, né? O que é clássico. Então, na verdade, né, a gente tem, por exemplo, no ambiente científico, indicadores de qualidade, de impacto, de periódicos, né, de universidades, que buscam determinar a qualidade da informação, por exemplo. Né? Então, na verdade, nós temos regimes que determinam o funcionamento de uma dinâmica informacional e nós temos práticas informacionais dos sujeitos que o tempo inteiro se apropriam, constroem e desconstroem essas regras, esses padrões, esses modelos. Então, na verdade, é cada um de nós que, ao clicar num determinado site, ao compartilhar um determinado link, ao utilizar mais, escolher um serviço a outro serviço, escolher uma rede social em detrimento de outra. Né? Então, agora nós já tivemos redes sociais no Brasil muito utilizadas que praticamente desapareceram. Né? Nós temos hoje um movimento migratório de um grupo de faixa etária, um grupo mais jovem, que está saindo de uma rede social muito forte, migrando para uma outra rede social. Então, nós temos fenômenos que são moda, fenômenos que às vezes têm a ver com a qualidade tecnológica, a qualidade do aplicativo, às vezes tem a ver com outras coisas, né, com outros elementos culturais, de personalidades, enfim, né, de moda e tal. Então, nós temos essas dinâmicas e o desafio do campo informacional é exatamente determinar isso. Então, na verdade, se a gente fosse analisar o que nós descobrimos nesses 60 né, anos de ciência da informação, dos anos 60 até hoje no campo da ciência da informação, é possível determinar, ou é possível identificar, basicamente, a nossa pesquisa nos mostrou 6 questões fundamentais. A primeira é que o conhecimento tem a ver com a informação, ele não é apenas acúmulo de dados. Eu não apenas jogo dados dentro da minha cabeça. Mas, na verdade, o conhecimento ele é um processo dialético, por meio do qual eu faço dialogar os novos conhecimentos com os conhecimentos que eu tenho. E, na verdade, eu duvido de alguns conhecimentos, eu recuso determinados conhecimentos. Então, eu leio uma determinada notícia e digo, isso é mentira. Né? Eu leio uma determinada fonte de informação e falo, isso é errado, isso é falso. Enfim, né? Essa premissa é falsa. Então, na verdade, o processo de conhecimento ele é muito mais complexo do que aquelas fórmulas lá dos anos 90, dos anos 80 determinadas. Segundo, o sujeito, nós, não somos apenas mentalistas, não somos apenas cérebros consumindo conhecimento. Nós agimos na sociedade, nós estudamos, nós votamos, nós militamos. Então, na verdade, nós integramos o conhecimento que nós temos às nossas atividades cotidianas, às nossas atividades frequentes no decorrer então, da nossa existência. Então, é preciso integrar a dinâmica informacional às demais dinâmicas da nossa vida. 3. Os processos informacionais não são apenas de busca e de recuperação da informação. São também de produção, disseminação, compartilhamento, etiquetagem, classificação, etc. 4. Né, o processo informacional, então, ele não é apenas individual, não se trata apenas de estudar o indivíduo sentindo falta, buscando e usando informação, mas ele é de natureza intersubjetiva. Portanto, ele é a conexão de subjetividades, é preciso capturar esse duplo movimento. 5. Para estudar informação, não me basta entender o que acontece no interior do sistema. Não me basta entender o que acontece no interior do aplicativo.
né, ou no determinado, ou no serviço de informação, na biblioteca, no arquivo, ou o que for. Na verdade, as realidades dos sistemas de informação, elas são atravessadas por elementos dos contextos sócio-históricos. Então, pelas discussões políticas, pelas políticas de informação, pelas dinâmicas culturais, pela moda, pelo interesse das pessoas, pela dimensão tecnológica, pela dimensão econômica, em que medida alguma coisa então é atrativa economicamente ou não é, e assim sucessivamente. Então, para capturar os fenômenos informacionais na sua complexidade, eu tenho que inserir aquilo que se passa nos sistemas de informação nos contextos nos quais eles existem. E, por fim, então, a discussão de que informação não é apenas transporte de dados. Estudar informação não é apenas determinar de onde partiu e onde que chegou, e criar e ver os instrumentos que atuaram nesse processo, mas é ver em que medida a informação é um processo de constituição da cultura, da memória e dos indivíduos. Então, toda vez que eu gero documentos, né, toda vez que uma autoridade, por exemplo, dispara um Twitter, né, ele não está apenas disparando no Twitter, ele está interferindo na dinâmica política do país. Né, ele está determinando, inclusive, consequências econômicas de bolsa de valores, consequências diplomáticas da relação dos outros países, né, consequências culturais para a aceitação de determinados grupos, ou para o aumento do preconceito, ou do aumento da violência contra determinadas parcelas da sociedade, e assim sucessivamente. Então, produzir documentos é também gerar ações, né? É gerar consequências que vão conformando aquilo que é efetivamente o fenômeno informacional. Então, esse quadro nos mostra bem, né? E aí eu gostaria para então encaminhar a discussão, perceber que a temática da competência ela vai acompanhando essas problemáticas da ciência da informação desde um primeiro momento em que ela tem a ver com estudo de uso, estudo de usuário, serviço de referência. Então, eu preciso determinar características dos sujeitos, passando para um momento quando eu tenho competência informacional, né, o conceito, tem a ver então com a identificação de lacunas, necessidade, né, busca e uso, chegando ao momento atual em que a gente poderia, inclusive, dizer que a discussão de competência ela adquire uma cara nova por meio de um outro termo, né, que é competência crítica em informação. É a partir daí que eu gostaria, então, de fazer a discussão sobre o grande desafio informacional que está colocado hoje no Brasil e no mundo e em que medida ele se relaciona com a discussão de competência.